E hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A violência sexual, principalmente entre crianças de até 9 anos de idade, é o segundo principal tipo de violência, ficando atrás apenas das notificações de negligência e abandono. E aqui no canal de notícias, até a quarta-feira, nós vamos falar sobre esse assunto. Hoje a gente recebe a conselheira tutelar de Passo Fundo, Jussara Gazola. Seja bem-vinda ao PFTV. Obrigada. Jussara, eu começo te perguntando qual é a diferença entre abuso e exploração sexual? O abuso sexual é quando você submete uma criança ou um adolescente a práticas libidinosas, né? E a exploração sexual, ela configura quando você expõe essa criança ou adolescente, quando você obriga ela a ir a lugares onde ela vá praticar, onde o adulto vá praticar com ela uma relação sexual, alguma coisa assim que é contra a vontade daquela criança e do adolescente. Um exemplo assim do abuso. Do abuso é quando aquele adulto, né, geralmente, porque a criança chama atenção o adulto pela ingenuidade daquela criança. Aquela criança não sabe o que vai acontecer com ela. Então, muitas vezes, o pedófilo, ele fica admirado pelaquela ingenuidade. Então, é manusear uma criança, um adolescente, é você tocar, porque não precisa acontecer a relação sexual, né, contra a criança, mas apenas o toque com aquela intenção, né, maldosa. Isso aí é muito prejudicial e marca muito a vida da criança. E a exploração é você, geralmente a gente tem observado no nosso trabalho no conselho, aquelas adolescentes, né, que já usam inadequadas para a idade, usam bastante maquiagem, elas querem expor o corpo, né, como forma assim de estar chamando atenção. Então isso aí é uma exploração, você está explorando aquela criança, aquele adolescente. Sim. Te convido, Jussara, para a gente acompanhar os dados no Brasil, um gráfico que a gente tem aqui para mostrar quais são os números, então, no Brasil. A gente pode ver aí que em 2014 foram 24.575 casos. Destes, então, como você nos explicou, né, a diferença entre o abuso e a exploração, 19.165 foram de abuso e 5.410 de exploração sexual. Então, em todo o Brasil. A gente tem aí um outro dado aqui de Passo Fundo, então, que em 2012, de 2012 a 2014, esses são números, então, do CEPIA e do Conselho Tutelar, a gente tem aí 658 casos. Para ter uma ideia, então, só neste ano vocês já encaminharam mais de 100 para o CEPIA, Jussara? Sim, é importante o pessoal entender, né, que o Conselho Tutelar ele trabalha com a suspeita. Então, não precisa ter acontecido, basta ter a suspeita do caso. E nós encaminhamos, sim, para o CEPIA, né? Nós recebemos a denúncia, ela pode ser por forma anônima ou a pessoa pode ir no Conselho Tutelar, tem o Disque 100. Então, assim, mecanismos existem bastante para ser denunciado, né? E é muito grave a questão do abuso, marca muito, né? Como eu já tinha dito, traumatiza muito aquela criança, a família, enfim, sofre todo mundo, né? Sim. Essa questão. Outros dados aqui de Passo Fundo, qual seria o número de atendimentos com relação a vítimas de violência sexual? Daria para dizer assim que o Conselho Tutelar atende quase que um caso por dia, recebe a informação, né, de um caso por dia de suspeita de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes. A gente tem mais um gráfico aqui, calculando então esses 24.575 casos de todo o país. A gente tem aí uma média de um caso de violência sexual contra criança e adolescente a cada 2 horas. Esse é um dado assustador e revoltante também, né, Jussara? É bastante, ainda mais assim quando a gente... O conselheiro está de plantão, né, que se depara com essa situação, nós percebemos muitas vezes a conivência, né, que não deveria, a conivência às vezes da mãe, da avó, porque os abusos eles acontecem velados dentro da família, né, então muitas vezes é difícil a gente ter acesso, mas graças a Deus a todos esses dados estatísticos que estão aumentando, né, as pessoas estão denunciando. E é isso que a comunidade tem que fazer, porque não precisa ter o medo assim que eu agora vou denunciar, o vizinho vai saber que é eu. Pode fazer de forma anônima, nós aceitamos, a gente mantém o sigilo do denunciante, né? Basta chegar para nós, para o conselho, aplicar as medidas de proteção referente a este caso.
Como você falou, então, dentro da família, o abusador, o agressor, geralmente, então, são pessoas de confiança da criança e do adolescente? Sim, são pessoas que estão dentro do próprio lar. Né? Muitas vezes a mãe sai para trabalhar, trabalha o dia todo, não acredita na informação que a criança está trazendo. Isso também é outra situação muito grave, né? Que às vezes quando o conselho atua, a gente ouve, né? Mas eu já contei para minha mãe, eu já tinha contado. Então muitas vezes aquela mãe, enfim, quem está cuidando não acredita, né? E geralmente o abuso, a maior parte dos casos é intrafamiliar, sim. Uhum. E, bem rapidinho, Jussara, quais seriam os principais sinais que os pais, então a mãe, o cuidador da criança pode observar nessa criança que está sendo vítima de violência sexual? É importante, né, o olhar assim da mãe para as alterações de comportamento. A criança muda muito, drasticamente. Né? Ela muda o seu comportamento dentro de casa. Ela começa a dar sinais que alguma coisa não está bem. Então ela começa a ter brincadeiras assim com os brinquedos de forma agressiva, não querer ser trocada, evitar que a mãe fique manuseando, chora muito, ou a criança que é muito extrovertida fica muito tímida assim do dia para a noite. Então são a alteração de comportamento. Está certo, Jussara. Então, reforçando as denúncias pelo Disque 100, também pela internet, no Disque 100, algum número do Conselho Tutelar? Sim, nós temos lá na sede 3312-2444 e tem os telefones de plantão 9975-9309, que é o plantão do Conselho Tutelar. Então, a gente pede que nos comunique. Está certo, então. Obrigada mais uma vez pela tua participação aqui. Tá, ok. E amanhã a gente continua, então, falando sobre o abuso, então, de crianças e adolescentes.